Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Tome o seu assento, muito obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos aqui dar sequência ao estudo Escatologia 3, livro de Zacarias. Essa é a parte 3. E o tema é o futuro glorioso de Israel. Glória a Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Joel, nosso pastor, pela confiança em permitir que aqui nós viéssemos estar. Que Deus abençoe nosso pastor, em nome de Jesus, na pessoa do pastor Ismael Aguiar, que aqui representa o nosso pastor, bem como toda a diretoria aqui representada. Glória a Jesus. Queridos, o estudo de hoje como eu já disse, é uma sequência do assunto de dois estudos anteriores, que, diga-se de passagem, foi muito sólido para nós. O pastor Fábio Felipe foi quem escreveu os dois estudos anteriores e também foi quem ministrou, né? E foi de suma importância o que foi aqui ensinado e aplicado, porque já nos coloca nesse assunto que nós vamos estudar hoje, né? Eu quero louvar Deus pela vida do escritor desse material. Nós temos dois estudos nessa série, que é o estudo de hoje e o estudo da próxima quarta. Hoje nós estamos falando sobre o futuro glorioso de Israel, que é o livro de Zacarias 3, mas nós temos o próximo estudo, que é o livro de Zacarias 4, né? Porque o livro foi dividido aí em 4 estudos. Muito bem. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor João Leno, de Portugal, que foi o pastor que escreveu esse material, e que é um material muito rico, um material com muita qualidade de ensino, de conteúdo. E eu estava até conversando com o pastor Alciro hoje à tarde, que está tão bom o que foi escrito, que se a gente apenas lê, a gente já tem um aulão de escatologia, né? Assim como foi muito bom os estudos anteriores, aqui essa sequência também continua de uma forma muito condensada, uma forma muito sólida e muito estruturada para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Glória a Jesus. Bom, o livro de Zacarias, os irmãos sabem que é um dos profetas, conhecido como um dos livros dos profetas menores. Não é uma ocasião de desprezo aos profetas que recebe essa nomenclatura, mas é pelo fato do tempo do seu ministério ter sido curto, se comparado àqueles que são chamados de profetas maiores. Não é isso? E Zacarias, ele é conhecido, esse livro é muito conhecido, e eu quero começar lendo um versículo com os irmãos, que está no próprio livro de Zacarias, no capítulo 8, e no versículo de número 7 e 8. São dois versículos que o pastor John Leno usou como base para poder introduzir o assunto. Bíblia Sagrada, Escatologia 3, o livro de Zacarias 3, o futuro glorioso de Israel, estudo 663. Zacarias capítulo 8, versículo de número 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Versículo 8. E trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Glória a Jesus. Então nós temos essa introdução. Aqui nós vamos abordar nesses dois estudos os capítulos de 8 a 14, vai ser a margem de estudo, onde vai ser palmilhado os assuntos aqui tratados.
Em especial, no estudo de hoje, o pastor Dioleno especificou o capítulo 8 ao capítulo 11. Então, os dois estudos, eu repito, vai ficar dentro dessa margem do capítulo 8 ao capítulo 14, que, diga-se de passagem, é o último capítulo do livro de Zacarias. Porém, como foi dividido em dois estudos essa segunda parte, então hoje nós vamos ficar com o capítulo 8 até o capítulo 11 do livro de Zacarias. Vale lembrar, irmãos, que escatologia é uma matéria teológica. É isso? E não dá para esgotar um assunto escatológico em poucos minutos. Não é isso? Então a ideia do nosso estudo é passar, não é isso, aquilo que é melhor aproveitado no nosso cotidiano, melhor explicado no nosso dia a dia, para que possamos ter uma noção, não é isso, escatológica. Se queremos aprofundar, precisamos buscar, não é isso, matérias específicas e nos debruçar sobre elas ao longo prazo. Isso existe os institutos de teologia, nós temos aqui o JW Bible College, que você pode se matricular, e nós temos um livro específico sobre escatologia. Muito bem. O escritor, ele aqui faz uma análise logo no começo do comentário, no primeiro parágrafo. Nessa primeira ele fala dessa primeira parte, nós vamos explorar os capítulos de 8 a 11, reconhecendo que o livro do profeta Zacarias é uma obra inspiradora, repleta de profecias e mensagens poderosas que nos impactam e trazem consolo. Eu disse aos irmãos que são 12 livros, na verdade são 17 livros proféticos, livros com esse gênero profético no Antigo Testamento. 5 deles são os profetas maiores e 12 são os profetas menores. Desses 12 profetas menores, o livro de Zacarias, segundo alguns estudiosos escatológicos, ele é o livro mais escatológico dos profetas menores. Então ele tem bastante conteúdo de escatologia, né? Mas é muito comum que os irmãos escutem alguém dizer que existe o livro apocalíptico do Antigo Testamento. Que livro que é esse? O livro de Daniel, né? A gente escuta alguns estudiosos na área dizer que Daniel, que é um dos profetas maiores, ser um livro conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Falando aí de profetas maiores. E profetas menores, Zacarias seria o mais escatológico, na visão de alguns estudiosos. Muito bem. O livro de Zacarias, esse nome Zacarias, é um nome bem familiar no Antigo Testamento, para os irmãos terem noção. O nome é tão comum que o levantamento, quando você busca o nome Zacarias, existe lá 29 nomes de pessoas, né, usando essa expressão, usando esse nome do Antigo Testamento. 29 pessoas só no Antigo Testamento ali, em registros bíblicos, que usam o nome Zacarias. O livro tem alguns enfoques, que é histórico, tem enfoque profético, é um livro também de cunho cristocêntrico. É isso? Os irmãos sabem que toda a Bíblia é cristocêntrica. Todos os livros da Bíblia apontam para Cristo, né? De alguma maneira, esses livros são cristocêntricos. O que não é diferente com o livro de Zacarias. É um livro que também aponta para as obras de Cristo. Muito bem. Então, ao comentarmos sobre esses capítulos de Zacarias, aqui no nosso estudo, diz o seguinte: somos confrontados com a fidelidade inabalável de Deus em cumprir suas promessas. Queridos, ao longo do calendário de profecias escatológicas, nós vemos o cuidado de Deus com Israel. Há um cuidado de Deus com Israel de uma forma muito tremenda. E aí, quando a gente lê a história tanto bíblica quanto a história extra-bíblica ou história paralela, nós vamos ver que todos aqueles que se levantaram contra Jerusalém, contra Israel, perderam, não é isso? Embora eles tenham tido
algum sofrimento ou perder algumas guerras, porque a história também fala dessas percas do povo de Deus, mas é pelo fato da sua desobediência, do seu coração petrificado, né? E Deus permitiu que eles perdessem. Agora, finalizar com a nação de Israel, né, destruir de uma vez por todas, em outras palavras, riscar do livro, é impossível, porque Deus tem um plano com Israel. Deus tem um plano com essa nação, e ao longo dos estudos que você possa fazer, você vai perceber o plano de Deus com essa nação, né? Que mesmo que o Irã, mesmo que o Egito, né? Mesmo que a Babilônia, né? Que foram levantadas pelo próprio Deus, falando especificamente de Egito e Babilônia, não foi o suficiente, porque o próprio Deus depois tratou com essas nações. O próprio Deus que levantou a Babilônia, os caldeus, para punir o seu povo, foi o próprio Deus que puniu o povo, não é isso? Puniu esse rei, puniu esta nação por ter oprimido o povo de Deus. O mesmo aconteceu com o Egito. Então há um cuidado de Deus específico com a nação de Israel. Então, que essas poderosas mensagens nos inspirem a buscar a Deus de uma forma fervorosa, entregar nossas vidas completamente a Ele e compartilhar as boas novas do Evangelho com aqueles que nos cercam. Esse é o propósito da igreja, né, irmãos? A nossa missão é anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes, o anúncio que nós fazemos, porque cada um prega de um jeito a Cristo, né? Uns prega de uma forma de parábola, outros prega de uma forma jamais polida, né? Mas outros podem pregar a Cristo de uma forma escatológica. E tem pessoas que se convertem. Quando começa a ler o livro de Apocalipse, né, começa a escutar sobre o livro do Apocalipse, a pessoa fica às vezes temerosa, né? Meu Deus, o fim do mundo, como é que vai ser? Olha isso aí, o que vai ser o fim do mundo? E a pessoa, muitas das vezes, cria um temor no seu coração e ela se converte a Cristo conhecendo a escatologia. Tá? Então, não importa como Cristo está sendo pregado, que cada um de nós possamos cumprir a missão de igreja, que é falar de Jesus, não é isso? Independentemente sejam os evangelhos, você usa os evangelhos, embora os evangelhos é uma maneira mais padrão de nós podermos evangelizar, mas para alguns, muitas das vezes, a gente precisa pegar esse viés mais aprofundado. É isso? Então, é crucial compreender nossa perspectiva sobre o livro de Zacarias, pois isso influenciará diretamente nossa interpretação das porções escatológicas contidas nele. Então, se você estudar o Antigo Testamento, lá o Pentateuco, e aí você vem estudando livros históricos, livros proféticos, livros sapienciais, você fecha todo o Antigo Testamento. Todos esses livros, esses books dentro do book Bíblia Sagrada, tem ali, em algum ponto específico, né, assuntos escatológicos, messiânicos e cristológicos. Tá? Então, de alguma maneira, você vai conseguir extrair informações escatológicas. Então, é importante, irmãos, se estudar escatologia. Tá? Mesmo que no calendário escatológico nos informe que nós não estaremos aqui no período tribulacional, mas é importante a gente estudar, porque estudar escatologia nos dá esperança, né? Estudar escatologia nos traz um conforto em ver como que Deus é soberano ao longo da história, seja passado, presente e futuro, e ver que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus é soberano, né? Que Deus continua, né, tendo domínio de todas as coisas. Então a gente engrandece o nome de Deus olhando para a escatologia, porque Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? Então Deus mostra o seu cuidado para com o seu povo. Então, a Assembleia de Deus, ela tem o seu viés interpretativo sobre a escatologia, porque o que existe muita coisa hoje, o que está acontecendo hoje?
existe muita teologia especulativa. A pessoa vai entrar no Google ou no YouTube e ela vai lá e faz uma pesquisa de um determinado tema escatológico. E aí ela tem uma série de interpretação. Um fala uma coisa, o outro fala outra, e depois o professor da escola dominical tem que se virar nos 30 para resolver a bagunça da mente da pessoa. Porque uma hora ela entende uma coisa porque ouviu alguém dizendo uma coisa. Depois ela ouve outra coisa e agora ela fica mais confusa, porque não é a mesma informação que ela ouviu no começo. E aí vira aquela confusão interpretativa, e aí aqueles que conhecem, que são professores, muitas das vezes já lidou com situações assim, tem que tentar resolver isso e não resolve assim tão simples. Por quê? Porque a pessoa se alimentou de várias interpretações no campo da escatologia e entrou por caminhos especulativos, né? E a gente precisa ter cuidado, porque não é toda a escatologia que se adequa ao nosso sistema da Assembleia de Deus. Nós temos uma linha interpretativa, isso foi herdado pelos nossos pais, somos orientados pelos nossos líderes, pelo nosso pastor, né, pelo nosso ministério, e isso nos conforta, porque é a linha majoritária de interpretação. Porque existem as linhas minoritárias, onde um grupo ali pensa de um modo, outro grupo pensa de outro, mas e a Assembleia de Deus? A instituição pela qual eu estou servindo, Deus me plantou para servir, né? Como que ela pensa a esse respeito? Eu não posso subir no altar da Assembleia de Deus e pregar uma escatologia de uma outra linha, né, que a Assembleia de Deus ela não apresenta. Isso vai muito contra o princípio, é antiético, desrespeitoso, né? Então, a gente precisa conhecer qual é a nossa escatologia. E para isso, eu não vou falar aqui, não tenho pretensão, mas eu imprimi aqui o sumário, né, que você pode ter de posse desse livro, que envolve um pouco mais de 100 páginas, que é a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que foi desenvolvida em novembro de 2016 pelo Conselho, né, ali da CGADB, né, Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, e aqui existem os pontos, né, importantes a vários temas que pode tirar sua dúvida com relação a algo que você tenha. Então, falando de escatologia, nós temos no capítulo 22, aqui da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, fala sobre a segunda vinda de Cristo. E aí você tem o arrebatamento da igreja, você tem aí o assunto do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a manifestação do anticristo, a vinda de Cristo em glória, o milênio e o súdito do reino de Cristo. Já no capítulo 23, eu li o 22, fala sobre o mundo vindouro, né? Juízo final, o livro do julgamento, a ressurreição dos mortos, o destino dos condenados, o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Eu não vou entrar nesses pormenores, porque você pode ter acesso a esse material até pela internet, né? E ali você pode tirar, de repente, alguma dúvida que você tenha e conhecer qual que é a linha da Assembleia de Deus com relação à escatologia. Então, nós já falando de escatologia, não tem como falar do livro de Zacarias e esquecer o livro de Apocalipse. Porque uma coisa liga a outra. Não é isso? Uma coisa liga a outra. Então, vamos ver, a Assembleia de Deus tem mantido historicamente uma visão alinhada ao dispensacionalismo clássico. Então, você pode grifar isso, porque existe o dispensacionalismo revisado, existe o dispensacionalismo progressivo, que são dispensacionalismo, mas eles mudam ao longo das suas explicações e eles então pegam outro caminho. Por exemplo, o dispensacionalismo avançado, ele já é aliancista, né? E defende que o milênio, por exemplo, o milênio não é literal, e o milênio é espiritual. Então, isso já muda a nossa interpretação, porque nós cremos que o milênio é literal.
Tá? Então, qual é a minha linha teológica com relação à escatologia? Então você vai anotar aí, esse estudo é muito importante. A sua linha de interpretação, alinhado com a Assembleia de Deus, é o dispensacionalismo clássico, porque existem outros. Tá? Não é só dispensacionalismo, porque se você falar assim, não, a minha linha com relação à escatologia é o dispensacionalismo, e parar por aí. Você pode ser revisado, você pode ser progressivo, ou você pode ser o clássico. Tá? Então o clássico ele vem aí de uma linha já mais de Scofield, né, que vai defender pontos. Né? Tem aquele gráfico que eu acho que você já deve ter tido acesso, que é o plano divino através dos séculos. E ali você tem vários pontos dispensacional, né, dentro da história. E aí vai falar de assuntos, por exemplo, como o pré-tribulacionismo, tá? Que também é outro ponto a se estudar, né? Porque a nossa linha, além de ser dispensacionalista clássica, ela é pré-tribulacionista. Tá? Nós não somos meso ou mid, como você queira escolher, tribulacionista. Nós também não somos pós-tribulacionista. Tá? A gente vai dar aqui uma pincelada nesse assunto, tá? Para a gente ter aí uma localização de onde que fica esses pontos, né? Esses ismos dentro aqui do nosso estudo. E por fim, nós também somos pré-milenista, né? Pré-milenismo. Então, qual é a minha linha escatológica? Né? Falando do livro de Zacarias, porque não tem como a gente fugir da escatologia. Desde o Gênesis 3,15, que já apontava para Cristo a escatologia. Não tem como correr da escatologia, né? Então, analisando a escatologia, eu preciso ter um posicionamento diante de tantas especulações que existem. E a confortável, aqui nós temos um conforto interpretativo, aqui nós entendemos que né, aquela que melhor atende os versículos bíblicos, a base bíblica, né, de uma forma majoritária é essa. Dispensacionalismo clássico, pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? É quando a pessoa ela crê que Jesus vai buscar a igreja antes da grande tribulação, que é o período de 7 anos, que ainda resta no relógio escatológico das profecias, falando especificamente das 70 semanas de Daniel. Porque 69 já se cumpriu, o ponteiro está travado. Né? Vivemos essa era atual, que nós estamos aqui, a era da igreja, mas quando Cristo busca a igreja, o ponteiro começa a girar para poder fechar a última semana das 70 semanas de Daniel. Tá? E estudar sobre as 70 semanas de Daniel é pano para manga, tem muitos pontos a se considerar ao longo da história. Então, qual é a visão da Assembleia de Deus? Porque existe, infelizmente, queridos, pessoas que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. E às vezes pessoas do meio assembleiano. Né? Então, a gente entende, irmãos, que a igreja, como dizia ou disse Salomão, ela é morena, porque é queimada pelo sol escaldante do deserto. Não é isso? Jesus falou, no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Essa tribulação, nós ainda falava hoje, né, pastor Alcir, sobre isso, ela não se compara com a tribulação do período tribulacional. Né? São tribulações em esferas diferentes. Essa tribulação do dia a dia é para o amadurecimento do crente, né? Para experiências com o Senhor, para desenvolvimento da sua fé. Agora, no período tribulacional de 7 anos, né, não tem a ver, o período tribulacional não tem nada a ver com a igreja. Né? Essa é uma outra questão que também precisa ser ponderada. Então, o período tribulacional, ele é especificamente um tratamento de Deus com Israel. Tá? Então, nós precisamos dividir
essa questão, por isso que o dispensacionalismo clássico ele é mais confortável, porque ele não consegue colocar a igreja na posição de Israel. Israel é Israel. E igreja é igreja. E, por incrível que pareça, existem textos bíblicos nas Escrituras que é para Israel, especificamente para Israel. Por exemplo, Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Texto para Israel. Né? Embora nós usamos esses textos e alegorizamos alguns textos, mas literalmente esse texto é para Israel. Né? Então, nós não podemos pegar e fazer de Israel a igreja. Os planos de Deus se acabou com Israel. Não, a gente vai ver no decorrer do estudo que Deus tem um plano para Israel. Né? Aqui, nós vemos aqui no começo do estudo, o futuro glorioso de Israel. Existe um futuro glorioso para Israel. Né? E existe um futuro glorioso para a igreja. Então, são coisas diferentes, mas Deus provando o seu amor para com Israel e provando o seu amor para com a igreja. Tá certo? Então, o pré-tribulacionismo é isso aqui. Tá? E o pré-milenismo é que crê que esse período de tribulacional vai acontecer e depois desse período é que vai surgir o milênio, e o milênio é literal. O milênio não é figurado, porque existe aqueles aliancistas, né, existe os pós-milenistas, os amilenistas, e eles vão defender as suas linhas, e as suas linhas são, uma delas é que, por exemplo, o milênio surgiu a partir de Cristo, já estamos no milênio, né? O que não é verdade. O milênio é um fato que vai acontecer a partir, então, ali da grande tribulação, tá certo? Do período tribulacional. Então vamos seguir. Essa perspectiva é fundamentada nas interpretações dos textos apocalípticos, como os capítulos de Zacarias, os quais revelam que Deus não abandonou o seu povo, né? E tem um plano glorioso reservado para eles. Tá? Então, acabou o plano de Deus com Israel, dado ao fato que Israel rejeitou a Cristo, então o plano de Deus finaliza com Israel? Não. Há um plano de Deus com Israel. Aqueles judeus que se converterem a Cristo, eles saem de categoria de judeu e entram para a categoria de igreja, pegando os benefícios da igreja. Né? Agora, aquele judeu duro de coração, né? Coração petrificado, né? Ele vai aí, ele vivendo, né? Ele vai ter aí uma experiência viva no período tribulacional. Caso Cristo busque a igreja hoje, é isso, Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? Esse relógio começa a girar, e aí a partir, depois de 7 anos, é que vai ser introduzido o milênio, a partir ali do Armagedon, né, conhecido. Muito bem. Então, aqui na restauração de Israel, Zacarias capítulo 8, versículo 1 a 23, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. É o texto que a gente leu, a gente está só repetindo porque está aqui no estudo, e é importante a gente repetir. E trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então, o futuro de Israel não é determinado por pessoas, por resoluções da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Que a ONU em 2021, por exemplo, tinha aí 193 países cadastrados na ONU, né? E Israel, um país do tamanho do Sergipe, né? Com um país pequeno, com aí um número insignificativo comparando as demais nações, né? Estando ou se posicionando ali na ONU, né, como uma nação, porque foi reconhecida para isso. Né? Então, ela foi declarada como nação 14 de maio de 1948, que foi o cumprimento de uma profecia lá de Isaías 66, versículo 8, né, que diz o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez?
mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Uma profecia do profeta Isaías, profeta messiânico, se cumpriu, né, em 48, mas a entrada de Israel às Nações Unidas, que ela foi declarada em 14 de maio de 48, mas ela entra realmente na ONU 11 de maio de 49, tá? Depois de um ano. Então, nós vemos que ela foi reconhecida, né? E, irmãos, estudando sobre Jerusalém, sobre Israel, né, existe ali uma imersão cultural em Jerusalém. Há uma imersão cultural muito grande, né? E cada vez que a gente vai conversando com pessoas que tiveram em Jerusalém, que, né, foram para lá, estiveram em Israel, não é isso? A gente vai se deliciando, né? E a gente vai, pastor Cássio, lembrando, contando os dias, né? Pedindo que Deus nos ajude a estar em Jerusalém, no CONAD, em 2024. Para a gente poder ver, irmãos, de perto com os nossos olhos, né? Aquela nação, né? Aquele povo, né? Aquela terra onde os fatos escatológicos irão acontecer. Monte das Oliveiras, que vai ser dividido ao meio, os judeus que vão se refugiar dentro do monte, Cristo que vai descer a esse monte, um cavalo branco na sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os judeus vão olhar e ver aquele pela qual eles transpassaram, e os judeus vão reconhecer o livramento que Jesus lhes dará, e ali eles reconhecerão de fato o poderio, a majestade de Cristo, e ali eles se converterão. E saber que essa terra está ali, que a gente pode passear, que a gente pode ver, que a gente pode pisar os nossos pés lá, irmãos. Saber que as Escrituras apontam para esses fatos é uma coisa magnífica, muito, muito, muito maravilhosa, não é isso? Então, estar em Jerusalém, estudar a história de Israel é uma imersão cultural muito grande, né? Eles lá falam o hebraico, o árabe, o inglês e tantas outras línguas que é falado lá em Jerusalém, em Israel, não é isso? Então, vamos aqui para o outro ponto, para correr. A vinda de Cristo, Zacarias 9, versículo 1 e 17, nós temos aí a escatologia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Os irmãos sabem que, a gente falou isso no começo do estudo, existe a escatologia do Antigo Testamento e a escatologia do Novo Testamento. E ambos, elas vão se complementando, entendendo que os fatos vão sendo revelados, e a escatologia do Novo, as coisas vão ficando mais claras, porque a revelação vai sendo uma revelação progressiva, ela vai se desenvolvendo ao longo do calendário da história e alguns fatos vai ficando mais claro. Por exemplo, quando você lê Zacarias, o capítulo 9, você vai ver que ali Jesus vai pedir aos discípulos que vai tomar de posse ali de um jumentinho, né, para poder entrar em Jerusalém, e ele entra montado em um jumentinho em Jerusalém. Esse fato de Mateus 21 vai cumprir a profecia de Zacarias 9. Tá? Ela cumpre ali na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando Jesus está entrando em Jerusalém, as pessoas vão colocando ali, falando hosanas e colocando elementos ali na estrada, no caminho, palmeiras, né? Para que ele entre ali em Jerusalém, né? E ele vai entrando para se cumprir a profecia. E eu estava pensando esses dias, a alegria daquele jumentinho, irmãos, em estar entrando, pastor Silmo, ali em Jerusalém, e as pessoas aplaudindo, as pessoas ali se alegrando, fazendo aquela festa por aquela entrada triunfal em Jerusalém, e mal sabia o jumentinho que toda essa glória não era para ele, era para quem estava nele. E às vezes, irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque os aplausos, a glória
de tudo que nós fazemos para o reino de Deus, é para aquele que está em nós, e não para nós propriamente dito, né? E aí o jumentinho teve uma lição muito importante ali, né, ao entrar em Jerusalém com Jesus, porque ele era apenas o cumprimento de uma profecia, mas o que era adorado e o que era digno de toda honra, de toda glória e louvor é quem estava sobre ele, né, irmãos? Então, glória a Jesus, porque nós temos essa consciência de que todas as coisas acontecem na nossa vida, os milagres acontecem na nossa vida, né? Pessoas são curadas através das nossas vidas. Quantas pessoas não são abençoadas através das nossas vidas? Mas nós não podemos esquecer que tudo isso é porque Ele está em nós. E que se Ele não estivesse em nós, não é isso? Nada disso teria acontecido. Aleluias, né? Então, essa vinda de Cristo, cerca de 1517 referências, né, no Antigo Testamento, fala sobre a vinda do Messias. Então, o que é o Antigo Testamento? É o anúncio, né, da vinda de Cristo. É promessa. Todo o Antigo Testamento, quando se estuda ali escatologia, profecias, tal, é promessas. E o Novo Testamento seria o cumprimento dessas promessas, tá? Então, é importante nós analisarmos sobre isso. Muito bem. Então, outro ponto aqui do nosso estudo é sobre mais promessas feitas a Israel. Zacarias, capítulo 10, versículo 1 ao 12, né? Vai falar aqui sobre... Zacarias utiliza a figura da chuva seródia, que representa a chuva que cai no final da primavera na região, sendo essencial para uma colheita abundante. Isso simboliza o favor divino e a bênção que Deus derramará sobre o povo, né? Então, enquanto alguns, por incrível que pareça, porque aqui, gente, nós estamos falando do capítulo 9, capítulo 8 a seguir, vocês sabem que o livro de Zacarias foi escrito em 520 a.C. Então, naquele primeiro momento, do começo do livro, Zacarias está jovial, está bem jovem, né? Ele está ali numa idade ali que não é conhecido como uma idade já de uma pessoa mais experiente, né? Não velho, porque velho é o diabo, né? Uma pessoa experiente, não é isso? Então ele já está ali, ele tem uma idade, mas não é aquela idade de uma pessoa tão experiente, mas já no capítulo 8 a seguir, os historiadores imaginam que ele já está aí a 480 a.C. Então, se no começo, 520, né, no final do livro, já é aí narrado, escrito, 480 a.C. Então, ele já está um pouquinho mais experiente. Então, no começo do livro, ele está tratando com a nação pós-exílica, que estão retornando do exílio, para a reconstrução do templo. Ele é um auxiliar, ele é aquele que dá sequência ao ministério de Ageu, né? Porque eles estão ali, os 3 últimos profetas ali, Malaquias, Zacarias e Ageu. Seriam os 3 ali finais, profetas menores finais do livro, do book, né, do Antigo Testamento. Então, nesse período aqui, do capítulo 8 a seguir, ele já está lidando com um pessoal que já retornou, tá? A princípio, no início do livro, ele está falando para um povo que está retornando, e aí ele precisa encorajar essas pessoas para a reconstrução do templo, mas já no final do livro, a partir do capítulo 8, ele já está lidando com um povo que está na terra, porque tinha tido aquele bloqueio de 16 anos, onde parou tudo, eles pararam, né, os judeus pararam de reconstruir o templo, e agora ele está aqui, trazendo uma palavra para o povo pós-templo concluído, tá? Pós, ali, conclusão dos fatos. Então, seriam as últimas palavras ali do Antigo Testamento, seriam as últimas palavras. E os judeus não deram muita atenção a esta profecia. Os judeus não deram muita atenção às palavras de Zacarias, né? E o que aconteceu é que, pelo fato deles não derem muita atenção, em outras palavras, não deu muito assim
ouvido a Deus através dos profetas, entrou o período do silêncio, conhecido como período interbíblico. E aí ficou 400 anos sem nenhuma narrativa inspirada, sem nada. Escreveram-se muita coisa, mas não tinha inspiração, como teve o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo, ou seja, os livros do Antigo e os livros do Novo. Deus ficou em silêncio, tá? Não teve inspiração, porque não valorizaram os profetas. É isso que Deus tinha levantado. Então há uma importância muito grande para nós olharmos para esses pontos. Outro ponto é a rejeição do Messias e o anticristo. Então aqui vai falar sobre o pastor imprudente, que representa os governantes ou líderes políticos da nação. O bom pastor aqui é o Messias, Jesus Cristo, que não foi recebido pelos judeus e foi traído por 30 moedas de prata. Zacarias 11, versículo 12, vai falar dessas moedas de prata. Tá? E por fim, também vai comentar aqui em Zacarias 11, do versículo 1 ao 17, sobre o pastor inútil, que é uma figura do anticristo, o homem do pecado. Né? Ele será levantado na terra como um instrumento de julgamento permitido por Deus. Ele fará um pacto com muitos, mas então o quebrará, e os judeus sentirão o jugo da sua tirania. Qual é a base que nós temos para esse pacto, para entendermos esse pacto entre Israel e o anticristo? Está aqui, Daniel capítulo 9, no versículo 27. Diz assim: ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Essa semana aqui é semana de anos. Tá? Grifa isso aí. É semana de anos. É aquela semana lá do período que, salvo engano, Levítico, me parece que fala dessa semana de anos. Né? Então, essa semana aqui é a semana de anos. Falta uma semana, ou seja, 7 anos. E na metade da semana, então se a semana é 7 anos, na metade seria o quê? 3 anos e meio. Tá? Então, em 3 anos e meio, vai acontecer um fato. Então, o período tribulacional se dá em 7 anos. Tá? Então, no começo, que é o primeiro período, seria 3 anos e meio, que é uma falsa paz. Né? Onde o anticristo vai fazer aliança com Israel e vai resolver os problemas de Israel e do mundo, e vai conquistar muitas nações e o coração de muitos, especialmente dos judeus. Tá? Mas no meio, né, no período aí, do meio desses 7 anos, que é 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aquilo que Antíoco Epifânio fez no período interbíblico, né, ele vai repetir essa dose, porque Antíoco Epifânio, no período interbíblico, ou seja, o período ali dos 400 anos de silêncio, ele sacrificou porco, né, no santo do santo, no lugar ali do sacrifício, no lugar santo, né, ali na parte considerada pelos judeus, que existe a parte do sacrificial, santo e santo do santo. Ali em torno, né, ele fez o sacrifício para ali provocar os judeus, e isso causou-se uma grande confusão e uma grande tristeza no coração dos judeus. Isso ficou registrado na história. O que não vai ser diferente aqui com o anticristo. Tá? E aí, nesse período, o anticristo será idolatrado e se proclamará Deus. Vocês sabem que o judeu, ele não adora, depois do cativeiro babilônico, o judeu praticamente foi corrigido com relação a desvio, né, ali de adultério espiritual em adoração. Eles tiveram uma cautela, tão verdade que eles são assim muito fechados, eles não creem no Novo Testamento para não correrem o risco de adorar Jesus, porque para eles o negócio deles é com Deus. Eles esperam o verdadeiro Messias, na visão deles, o Messias que já veio. Né? E nós entendemos que ele já veio e recebemos ele. Mas os judeus não o receberam, e nós que o recebemos temos o direito de ser chamados filhos de Deus, aquilo que João falou no capítulo 1. Tá? Então, essa rejeição do Messias e o anticristo, e por fim a conclusão, né, que vai falar aí
Deus é fiel para cumprir suas promessas de restauração para Israel. Então, no próximo estudo, a gente aqui vamos dar uma palmilhada aqui em alguns pontos específicos, né, que apenas a gente deu os temas aqui essa noite, mas o fato é, nós como igreja precisamos entender que Deus é fiel para cumprir suas promessas. E Ele, através desse cumprimento de promessa, vai restaurar a nação de Israel. E todas as nações, né, podemos confiar em sua fidelidade e encontrar forças em sua presença. Somos chamados a viver em justiça, compaixão e amor, refletindo a imagem de Cristo ao mundo. Enquanto esperamos o cumprimento completo das suas promessas, porque existem promessas que vão se cumprir, tá? Na próxima quarta a gente pode comentar alguma coisa sobre isso, tá? Porque existe um desenrolar de promessas, né? Devemos confiar no seu controle e nos engajar na sua missão de restauração. Que a nossa vida seja um testemunho vivo no poder transformador de Deus e que a nossa jornada de fé seja marcada pela esperança e confiança. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.